eu estou... Mas só sente, só pode falar comigo da sua... Eu não atendo. Sente, deputado, por favor. Por favor, deputado. Por favor, deputado. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Questão de ordem, novamente, sobre o artigo 52. A justificativa para não apreciar esta pauta nunca aconteceu de esta pauta ficar em segundo plano e não ser apreciado no início da ordem do dia. E foi votado de forma atropelada com base no artigo 160, que não fala em nenhum momento de extra pauta. Fala de requerimento de preferência. Então quero comunicar, se o senhor continuar atropelando, infringindo o regimento interno, eu já quero comunicar aqui que nós vamos recorrer à direção da casa. Da mesma forma como nós fizemos outras vezes, que o senhor atropelou aqui o processo. Que a prática que tem utilizado na condução dessa CPI faz vergonha ao parlamento. Isso mostra claramente que essa CPI tem que morrer o mais rápido possível, porque ela está gastando dinheiro público, envergonha o parlamento, envergonha a casa, envergonha o povo brasileiro. Vocês não têm coragem de discutir aqui os grandes problemas do país. Vocês querem criminalizar aqueles que estão enfrentando os desafios do desemprego, de produzir alimento para enfrentar a fome. Ok, deputado, 1 minuto. Só para deixar 2 pontos muito claros, né? Primeiro, o presidente aplicou o artigo 160 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que é utilizado para quando há mais de 5 pedidos de inversão de ordem do dia, que é utilizado quando há mais de 5 pedidos de extra-pauta, e que eu já apliquei enquanto presidente da Comissão de Educação, o pessoal recorreu e perdeu o recurso. Então, o entendimento do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados... Você atropelou. Não atropelei, tanto que eu ganhei o recurso. Tanto que o Departamento de Comissões concordou comigo, deputado. E mais do que isso, Vossa Excelência fere o regimento ao comentar ou criticar a decisão da presidência na reunião em que ela foi preferida, justamente o que é vedado pelo parágrafo 6º do artigo 95. Vossa Excelência sequer poderia ter feito a questão de ordem que acabou de fazer. Portanto, presidente, eu sequer recomendo que seja indeferida. Eu recomendo que não seja conhecida e seja extinta sem a decisão de mérito a questão de ordem do deputado, porque ela é ilegal e não cumpre seu pressuposto fundamental previsto no artigo 95. Ok, vamos continuar a sessão. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos do artigo 117, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do requerimento 190/2023 da pauta da presente reunião. Autora Samia Bonfim. Como orienta a oposição? Oposição orienta não, senhor presidente. Oposição orienta não. Como orienta governo? Governo orienta sim. Está encerrada a votação. Rejeitado, não tem maioria, está rejeitado. Pode falar, está rejeitado o requerimento. Teria que ter a maioria sim. O requerimento não houve a maioria. Está rejeitado o requerimento. Avaliar algum voto do suplente que Alguém do não PT tinha votou legitimidade para contra? votar porque o titular estava aqui. O sistema já faz isso. Já faz. Não é isso? Já faz esse filtro, né? Ele faz. De repente algum suplente que votou, mas o titular estava presente. Ah? Se o suplente votou, mas o titular estava presente. Meus senhores, conforme aqui a orientação da Secretaria, está rejeitado o requerimento, pois não houve a maioria para retirar de pauta. Item 1, requerimento 190. Deputados, só um minutinho. Deputados, só um minutinho, deputado. Sente lá, por favor. Por favor, deputado. Eu sei que o senhor está falando comigo, mas eu estou... Mas o senhor sente, só pode falar comigo da sua... Eu não atendo. Sente, deputado, por favor. Por favor, deputado. Por
Por favor, deputado. Nós vamos, atenção, deputados, nós estamos, só um minutinho, deputados, só um minutinho, nós vamos, atenção. Deputados, atenção parlamentares, atenção, eu vou conduzir a resposta da secretaria e vou depois, após a resposta, vou suspender por 10 minutos para conversar aqui com os deputados também do governo. Consultando a secretaria, está rejeitado o requerimento, pois não houve a maioria para a retirada de pauta. Nós vamos suspender a sessão por 10 minutos. Empatou, perdeu. Não, mas quem disse? Mas aonde? Perfeito. Onde é que diz que empatou? Tá bom, mas qual a razão? Um requerimento. Empatou, mas cadê o requerimento? Está suspenso por 10 minutos. 10 minutos somente. Nós vamos retomar a sessão. Eu quero só ler a orientação técnica legislativa número 1 de 2022, do Departamento de Comissões. Orienta que o empate na votação de requerimento no âmbito das comissões equivale a, como regra geral, a rejeição do requerimento conforme dicção do artigo 47 da Constituição Federal e do caput artigo 183 do Regimento Interno. Ok? Agradeço. Vamos retomar. Pois não, deputado. Só uma questão de ordem aqui. Qual é a sua questão de ordem, deputado, por favor? Está aqui no artigo 56. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria de votos, prevalecendo, em caso de empate, o voto do relator. Como se trata de voto de requerimento, você não tem um relator, você tem o proponente. Então, eu queria indagar porque aqui fica muito claro que a vontade do relator ou a vontade do requerente, tá? No caso de empate, é o que prevalece nesse momento. É porque a própria questão de ordem formulada pelo colega, ela se inicia já revelando com clareza que a decisão que Vossa Excelência anunciou e que foi fundamentada em um parecer técnico está correta, porque ao apresentar a questão de ordem, o nobre colega deputado se vale de um artigo que diz textualmente: a votação de requerimento terá que obter maioria, ainda que fosse um voto a mais. A pauta está estabelecida. Alguém quer mudar esta pauta. Este alguém precisa demonstrar que tem maioria. O requerimento foi derrotado. Isso é simples. Agora devemos continuar. Item 1, requerimento 190/2023 do senhor delegado Fábio Costa, que requer a convocação do senhor... Ok. Recorrer para Ok. Comissão de Justiça. Obrigado. Requer a convocação do senhor Jaime Messias Silva, diretor, presidente do Instituto de Terra e Reforma Agrária de Alagoas, Iteral, para que se possa depor nesta CPI como testemunha. Para encaminhar a votação do requerimento, passo a palavra ao deputado Fábio Costa. Na mesma linha do requerimento anterior, importante também a convocação de José Rodrigo Marques Quaresma, que é gerente executivo administrativo também do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, que também financiou com dinheiro público manifestações, acampamentos, invasões de terras, foram financiadas pelo dinheiro público do Estado de Alagoas. Então, importante esse requerimento para que a gente possa ouvir aqui o senhor Rodrigo Marques Quaresma. Dinheiro público foi gasto na ida no extremo sul da Bahia semana passada. Semana passada, usando uma estrutura de viatura, de van. Então esse requerimento não tem motivo nenhum, esse requerimento perde sua validade e é por isso que nós vimos e encaminhamos para votar não. Está encerrada a votação.
Aprovado o requerimento. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos 117, inciso 6 do regimento interno, a retirada do requerimento 191 da pauta da apresentação da reunião. Autora, a deputada Sâmia Bonfim. Presidente, é o item 2, certo? Também pelo delegado Fábio Costa, que busca convocar o representante da ITERAL, que é o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Alagoas, senhor José Rodrigo Marques Quaresma. Já disse e repito, isso aqui se trata de uma tentativa de instrumentalizar a CPI em função de uma disputa política local. Para contrapor, delegado Fábio Costa. Presidente, reitero a importância da manutenção desse requerimento. Encaminho pela manutenção do requerimento, senhor presidente. Está encerrada a votação. O requerimento foi rejeitado. Requerimento número 191 do senhor delegado Fábio Costa, que requer convocação de José Rodrigo Marques Quaresma, gerente executivo administrativo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas e Iteral, para que possa depor nessa CPI como testemunha. Para encaminhar a votação do requerimento, passa a palavra ao deputado Fábio Costa. Para encaminhar contrário, deputado Nilton. Nesse requerimento, quer trazer alguém lá do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, porque acusam de forma infundada de que o Instituto de Terras de Alagoas acolheu pessoas dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. E nós estamos falando aí de pobres. E essas pessoas, então, quando fazem as suas mobilizações para pressionar o poder público a implementar um direito garantido na própria Constituição, e essas pessoas precisam receber, sim, o apoio do poder público. É uma política decente quando a autoridade vai lá, por exemplo, e distribui cesta básica para quem está passando fome. E aqui, simplesmente porque o Instituto de Terras adotou uma política de uma ação social, não criminalizando o movimento, mas acolhendo a oposição, que não gosta de pobre, vem e criminalizam também o poder público quando adota uma política de apoio a quem precisa de apoio. Está iniciada a votação, ok? Como orienta a União Brasil? Senhor presidente, é muito esquisito, né? O quanto assusta a convocação de quem é responsável por repassar verba pública, né? De maneira irregular, de maneira ilegal pro MST. Se de fato fossem inocentes, se de fato não temessem nada, se de fato o repasse de dinheiro público que foi atestado não tivesse nada de errado, não tivesse nada de irregular, bastaria vir aqui o sujeito, eles desmascarariam toda essa suposta farsa de não haver irregularidade ou ilegalidade no financiamento público e no repasse que nunca chega no assentado, como foi atestado pela própria diligência da CPI, e, portanto, sim, nós precisamos não só convocar, né, o senhor diretor-presidente do ITERAL, como também o gerente executivo administrativo, como propõe o deputado delegado Fábio Costa, portanto, o União orienta sim. Esse requerimento, mais uma vez, não tem nada a ver com o escopo dessa CPI, porque diz respeito à convocação de um dirigente do ITERAL e tem o atendimento da intenção política do deputado no seu estado do Alagoas. É por isso que não tem o menor cabimento que ele seja convocado. Novamente, não tem razão de trazer essa pessoa aqui para falar sobre feiras agrárias e os movimentos sociais. É um absurdo isso. É realmente a criminalização do movimento social. Falam cada barbaridade, cada besteira. É uma coisa absurda o que a gente ouve de besteira. Lamento muito que essa CPI exista. Lamento muito mesmo. Está encerrada a votação. Aprovado o requerimento. A criminalização que fazem com os mais pobres, com os pequenos, aqui na CPI. Chega a dar nojo do que está acontecendo. Tomara que encerre logo. Aliás, tem que encerrar dia 14. Nós já sabemos como é esse relatório. Já vamos votar contra.